Imagina só isso, Robert Downey Jr., o icônico Tony Stark do MCU de volta aos cinemas, mas dessa vez não como o herói que todos conhecemos, mas sim como o vilão mais ameaçador de todos os tempos, o Doutor Destino. Isso não é uma loucura, isso vai acontecer. Robert Downey Jr., o cara que definiu uma geração de filmes de super-heróis, retorna como o próximo grande vilão dos Vingadores e hoje temos alguns detalhes incríveis que foram revelados sobre o personagem e a sua presença em Vingadores Doomsday. Eu sei que você tá ansioso pra ver tudo isso e descobrir como esse filme vai mudar todo o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Então, faz o seguinte, já chega nesse vídeo fazendo aquele ritual padrão, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto pra mais um vídeo. Bom, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o Doutor Destino. Nos quadrinhos, ele é um dos maiores vilões da Marvel. A sua origem vem da Lativéria, um lugar onde ele é o governante absoluto. Sua jornada começou como um brilhante estudante, mas a sua obsessão por poder e conhecimento levou ele a um caminho de corrupção e dominação. O Doutor Destino não é apenas um gênio da ciência, ele também tem habilidades místicas que o tornam praticamente imbatível. Ao longo dos anos, ele não enfrentou apenas os Vingadores, mas também o Quarteto Fantástico, que sempre foi o seu principal antagonista nos quadrinhos. Tá, mas agora saindo um pouquinho dos quadrinhos e falando sobre o universo cinematográfico da Marvel, a gente pode dizer muito bem, com muita propriedade, que desde o começo que a Marvel começou a explorar o multiverso, as coisas elas ficaram bem complicadas, vamos dizer assim. O Kang, o Conquistador, parecia ser o grande vilão da fase 5, mas o fracasso do personagem e as questões que surgiram nos partidores fizeram com que a Marvel precisasse repensar o seu plano. E isso acabou abrindo a porta para o Doutor Destino, e não de uma forma qualquer, mas como o verdadeiro vilão principal dessa próxima grande saga. E é aqui que entra Avengers Doomsday. O que temos agora no momento rolando sobre esse filme é que o filme vai ser de fato centrado no Doutor Destino. E não apenas isso, mas como já foi confirmado, Robert Downey Jr., o próprio Tony Stark, vai ser quem vai dar vida a esse personagem. E tá, eu até imagino, você que tá aí não tão por dentro das notícias, deve estar agora se perguntando, mas espera aí, como que o Robert Downey Jr., que era o Homem de Ferro, vai estar voltando agora, não sendo o Homem de Ferro, mas sim o Doutor Destino? Como que isso vai rolar? Bom, acho que tá meio óbvio que a Marvel vai utilizar do multiverso pra fazer com que isso aconteça. E não, esquece esse negócio, o Doutor Destino não vai ser uma versão do Doutor Destino que roubou o corpo do Tony Stark, não. Mas sim uma variante do Doutor Destino que tem as mesmas características físicas do personagem da Terra 616. Se você por acaso ainda tá com dúvida sobre isso, é só você lembrar de Spider-Man No Way Home, aonde lá a gente tem 3 versões do Homem-Aranha, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Podemos dizer que a versão principal, entre os 3 é a do Tom Holland, mas a gente não tem 3 versões do personagem com o mesmo rosto do ator, e sim 3 versões do mesmo personagem com diferentes rostos e histórias. Em Avengers Doomsday, aparentemente o Doutor Destino vai ser sim o personagem principal, e é exatamente isso que torna esse filme tão diferente do que todos esperam. Mas sim, é claro, teremos os Vingadores, o multiverso e as grandes ameaças, mas o foco será Victor Von Doom, e Robert Downey Jr. vai estar no centro de tudo isso, com o papel que provavelmente será mais extenso do que qualquer outro personagem. De acordo com notícias recentes, ele terá um tempo de tela muito grande, até maior do que personagens como a Capitã Marvel, Thor e o Capitão América. Em outras palavras, estamos falando em um filme do Doutor Destino com o nome dos Vingadores no título, só pra atrair mais o público. E eu até imagino que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo, até porque essa pergunta também ficou na minha cabeça, é: por que fazer isso? Por que não dar uma série pro Doutor Destino e aí lá naquela série do Disney Plus ficar apresentando o personagem de pouco em pouco, com cada episódio explorando um pouquinho mais? Por que colocar logo ele em um filme dos Vingadores? Bom, primeiro de tudo é que o Doutor Destino é um dos vilões mais poderosos e mais carismáticos dos quadrinhos. E outra, a Marvel precisa de um grande nome para puxar essa nova fase, especialmente depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Então, colocar o Doutor Destino como o foco principal vai permitir que o público se familiarize com a sua complexidade, seus motivos e as suas ambições de uma maneira mais profunda. Além disso, a Marvel precisa de uma construção rápida para fazer com que o Doutor Destino pareça como uma ameaça verdadeira, pois ele terá que ser uma presença forte e ameaçadora para preparar o terreno para as guerras secretas. E é por isso que eu digo, galera, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode esquecer o desafio gigantesco que Avengers Doomsday tem. Desde Vingadores Ultimato, o universo cinematográfico
cinematográfico da Marvel teve muita dificuldade em encontrar um vilão que realmente ameaçasse o equilíbrio do universo. O Kang até parecia ser a resposta, mas os problemas internos com o personagem e a necessidade de uma nova direção colocaram o estúdio em uma posição muito difícil. O Doutor Destino, com a sua inteligência, habilidade mística e o desejo imenso de poder, é o adversário perfeito para os Vingadores. Ele não é apenas um vilão com força bruta, mas alguém que usa sua mente brilhante para manipular e controlar tudo ao seu redor. Isso faz dele uma ameaça muito mais aterrorizante do que muitos vilões que vimos até agora. Outro ponto interessante que a gente não pode deixar de mencionar aqui é a relação que Victor vai ter com os heróis do universo cinematográfico da Marvel. Ele não é apenas o inimigo dos Vingadores, ele também tem uma história muito forte com o Quarteto Fantástico. Muito provavelmente veremos conexões entre Vingadores Doomsday e o filme do Quarteto Fantástico, tendo até mesmo a possibilidade da primeira aparição do Robert Downey Jr. como Doutor Destino acontecer nesse filme do quarteto. A gente sabe muito bem que a Marvel tá preparando tudo para fazer com que esses encontros aconteçam, e é claro que o Doutor Destino de Robert Downey Jr. vai ser o ponto que vai juntar todos esses heróis em um único filme, que é o Vingadores Guerras Secretas. Mas é claro que a gente não vai deixar de lado uma coisa: toda essa audácia, vamos dizer assim, ela vem com um grande risco. Vingadores Doomsday tem uma difícil missão pela frente. O UCM ele precisa conquistar o público novamente, principalmente depois de alguns filmes que tiveram críticas horríveis. O público ele está esperando algo épico, algo que justifique toda a construção do multiverso e das novas ameaças. E colocar Robert Downey Jr. como centro de tudo, no papel de Doutor Destino, é uma jogada de mestre para atrair a atenção de todos. Mas a verdadeira questão é: será que o filme vai realmente entregar o que a gente que é fã quer ver? Se Avengers Doomsday realmente for centrado no Doutor Destino, com o Robert Downey Jr. no papel, o impacto disso pode ser muito maior do que qualquer outra coisa que vimos no MCU até agora. Sério, imagina só comigo uma história, um filme, aonde o vilão ele é mais carismático do que os heróis. Uma história na qual a gente que tá assistindo o filme fica se perguntando: quem realmente tá certo, o vilão ou os heróis? Isso vai mudar todo o futuro dos filmes da Marvel, estabelecendo o Doutor Destino não apenas como um inimigo formidável, mas também como um personagem complexo e essencial para a nova fase do universo cinematográfico. Só que agora a pergunta que acaba ficando é: como será que tudo isso vai se conectar no futuro do MCU? E o que será que vem depois de Vingadores Doomsday? Bom, a resposta é lógico, é a Guerras Secretas, aonde esse vilão vai aparecer desafiando vários heróis de diferentes cantos do multiverso e levar o multiverso para um outro nível. Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, o que você acha dessa jogada da Marvel? Doutor Destino de Robert Downey Jr. como o centro de Avengers Doomsday, um filme dedicado pra ele. Você acha que isso realmente vai dar certo? A Marvel tem pouco tempo pra explorar tudo desse vilão, então eu acho que é uma parada boa eles fazerem isso. Mas comenta a opinião de vocês sobre isso. Não sai desse vídeo antes de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!